Nos deparamos, irmãos, aqui, glória a Deus, é só uma reflexão nesta manhã. E estamos aqui com um texto bastante conhecido, glória a Deus. Esse texto, ele fala sobre o vaso do oleiro. Aleluia. E vemos aqui, aleluia, que trata-se apenas de que o profeta Jeremias, né? Eu acredito que estando ele numa sua parte, quem sabe, eu não sei se ele estava deitado, sentado, não dá para entender aqui a posição que o profeta Jeremias estava, mas ele começa dizendo assim, no versículo 2, levanta-te e desce. Achei bastante interessante quando ele diz, olha, levanta-te e desce. Aleluia. Muitas das vezes não encontramos, muitas vezes não encontramos como assimilar os mistérios de Deus acerca das nossas vidas, acerca até da palavra de Deus, como é que ela está escrita. Ela foi escrita desta forma, mas existe sim algo por trás dessa palavra, ao qual traz para nós algo muito glorioso, muito poderoso, e que nos deixa satisfeito, do qual realmente esta palavra, ela é a palavra de Deus. Mas nós encontramos aqui, meio parábola assim, meio uma visão, que neste capítulo, provavelmente escrito durante os primeiros anos do reinado de Jeoaquim, aí é ilustrado, glória a Deus, eles ilustram a soberania de Deus para lidar com a nação. É apenas uma ilustração de como Deus queria fazer este negócio para se comunicar melhor com a nação. Ele queria lidar com a nação, e muitas das vezes hoje, irmã Érica, não é diferente. Deus cria uma situação, irmã Sandra, Deus cria uma determinada situação, às vezes individual, e às vezes municipal, e às vezes estadual, e às vezes nacional, e às vezes mundial. Aleluia. E por que não dizer que nós estamos vivendo nesta situação mundial, aonde, aleluia, Deus muitas das vezes ilustra aqui, aleluia, alguma coisa para puxar o ser humano para chegar mais próximo dele. Glória a Deus. E encontramos hoje no texto do profeta Jeremias, aonde ele puxa aqui Jeremias, que estava, não sei em qual era a posição, irmã Quitéria, mas nós vamos tratar um pouquinho, dentro de 15 minutos talvez, nós vamos tratar um pouquinho sobre posição, porque existe muitas posições do ser humano. Existe muitas posições onde muitas das vezes ele está sentado, está na presença de Deus, está sentado, mas Deus quer que ele fique em pé. Às vezes, irmã Cedilma, o ser humano está deitado e Deus não quer que ele fique deitado, quer que ele se sente pelo menos. Aleluia. E aí, dependendo de cada posição, Deus vai elevando o ser humano. E é aí que Deus cria a estratégia de pegar o profeta Jeremias para mostrar através dele alguma coisa que ele queria revelar, que ele queria tratar, que ele queria fazer no meio da nação. Aleluia. E eu não sei se alguém perdeu uma oportunidade, mas eu falei aqui que o Senhor, Ele quer tratar, Ele quer fazer, Ele quer se comunicar com a nação. Glória a Deus. Porque às vezes muitas pessoas pensam que é só para as poucas pessoas que se encontram no ambiente naquele lugar. Mas nós estamos hoje em um trabalho mais elevado, graças ao nosso Senhor Deus.
aleluia. E hoje estamos aqui, tratando, falando com alguém que está lá do outro lado, que não está presente, que eu nem sei quem você é e nem o que você faz e nem a posição que você está, mas o que eu sei é que Deus quer pegar a posição de alguém que está deitado, colocar sentado, para depois que estiver sentado, ele colocar de pé, e depois que ele estiver de pé, ele mandar descer. Aleluia. É importante. Achei tão importante, aleluia, quando o Senhor, ele começa, aleluia, a fazer esse mover aqui através do profeta Jeremias, aleluia. E o profeta Jeremias, que era aquele profeta chorão, ele não era medroso, irmãos. O profeta Jeremias era muito corajoso. Tá certo? O choro do profeta Jeremias não era de medo. O choro do profeta Jeremias não era porque ele estivesse com medo de sofrer. Não é porque ele sabia que ia sofrer. Qualquer profeta sabia que a vida dele era assim de sofrimento. Qualquer um tinha essa certeza. Porque aquele que é profeta de Deus, aquele que profetiza da parte de Deus, ele sofre. E aqueles do Antigo Testamento sabiam muito bem sobre este negócio. Mas nós encontramos aqui, glória a Deus, o profeta Jeremias. O Senhor diz que veio a ele, né? Veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, aleluia, versículo 2. Levanta-te e desce. Vou repetir. Levanta-te e desce. Aleluia. E você quer saber que muitas das vezes nós estamos já até de pé, mas a dificuldade é tanta para descer. Aleluia. Já ficou de pé e mesmo assim a dificuldade continua para descer. Levanta-te e desce para onde? A casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. Você vai entender que de imediato, você vai entender que ali de imediato, Deus, o Senhor, ele não revelou para o profeta Jeremias o que é que ele ia ver lá quando descesse na casa do oleiro. Apenas ele mandou descer. Irmãos, nos nossos dias não é diferente. Às vezes é uma coisa tão simples que o Senhor manda fazer, mas que por meio daquela coisa simples que o Senhor manda fazer, quando você chegar lá naquele lugar tão simples, aí o Senhor vai revelar tanta coisa, que é por isso que por meio mesmo do profeta Jeremias, aleluia, ele diz: olha, diga ao povo que clame a mim que eu vou responder. Além de eu responder, eu vou revelar coisas grandes e firmes que eles ainda não sabem. É por este motivo, é porque muitas das vezes o Senhor diz uma coisa simples: vá só até ali onde está a irmã. E você fica dizendo: eu vou fazer o que ali onde está a irmã? O que eu vou fazer lá na casa da irmã? O Senhor não me disse o que eu vou fazer, então eu vou ficar em casa. Irmãos, a gente devemos saber, entender, orar ao Senhor para compreender como é o trabalhar de Deus na vida da gente. Ele disse: Jeremias, se levante e desça. E Jeremias obedeceu. Ele disse: olha, quando você chega lá, eu vou lhe mostrar. Por quê? Deus não queria só falar. Gente, Deus é tremendo. Muitas das vezes a gente quer ouvir Deus falar conosco um pouquinho e já nos satisfaz, é claro. Quando Deus fala comigo um pouquinho que seja do que eu não entendia, do que eu não sabia, eu já fico por demais satisfeita, irmã Érica.
E eu digo, glória a Deus, o Senhor falou comigo. Foi só um pouquinho, mas eu não sabia. O Senhor falou comigo, o Senhor tratou comigo e eu senti que foi Deus que falou comigo. Mas veja bem, quando Deus trata com Jeremias, ele primeiro fala, Jeremias, se levante. Se levante e desça. Desça a casa do oleiro. Por quê? Porque lá eu não só vou falar, Jeremias. Lá eu vou mostrar, Jeremias. Não é lindo esse negócio? Deus, ele não só queria falar com Jeremias. Se Deus falasse tudo, Jeremias não ia entender o suficiente de como Deus queria tratar com o seu povo. Então ele diz, levante-se e desça. Aí encontramos aqui, a partir do versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Olha bem, Jeremias já viu alguma coisa. Jeremias já viu alguma coisa. Ele já percebeu o oleiro trabalhando. E até então era simples demais. O oleiro trabalhando igual qualquer pessoa trabalha. Igual se eu chegasse em uma agricultura e visse uma pessoa trabalhando com uma enxada, com qualquer uma ferramenta. Eu estava lá olhando. Aleluia. Assim foi Jeremias. Só que, quando ele começa a observar o oleiro fazendo ali o seu trabalhar, ele começa a esperar. Porque tem o tempo da espera. Ele começou a esperar através daquilo ali, porque se foi Deus que tinha mandado, se foi Deus que mandou ele se levantar e descer a casa do oleiro, e disse ainda que ia mostrar alguma coisa a respeito disso, então ele obedeceu e chegou lá e ficou aguardando que o Senhor revelasse os seus mistérios. Glória a Deus. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Até então também era somente a obra do oleiro. Mas já começou a ficar interessante. Porque um profissional dificilmente ele erra alguma coisa, mas erra. Aleluia. Não é? Um profissional, irmãos, ele pode ter a habilidade que ele tiver, ele pode ter a experiência que ele tiver, mas em uma ou em outra fase, ele erra para voltar para o zero e começar tudo de novo. Esta é a fase do ser humano. Se tem alguém que errou no seu dia a dia, e é hora de começar do zero. Começa do zero para ver o trabalhar de Deus perfeito. Glória a Deus. Mas encontramos aqui, ele ficou curioso, certamente. Eu também ficaria, irmã Cedilma. Ficaria muito curiosa se eu visse um profissional fazendo um trabalhar, e quando ele já está todo lindo, todo perfeito, maravilhoso, e até a gente já diz, nossa, e se eu pudesse comprar aquele vaso, quem sabe, né? Se fosse hoje, a gente poderia, nossa, aquele vaso que aquele oleiro está fazendo, está ficando muito lindo. Se eu pudesse, eu compraria aquele vaso e eu já colocaria ele, e já começa a pensar em alguma coisa, e já vem um monte de estratégia, de novidade na mente e tudo. Mas quando ele está naquele auge da expectativa, aí o vaso se quebra na mão do oleiro. Glória a Deus. Quando o vaso se quebra, eu fazendo assim uma analogia, eu acredito que Jeremias, ele ficou sem entender nada. Esse Deus mandou eu vir aqui olhar a obra do oleiro. E eu desci, vim aqui, estou olhando. Ele fez um vaso lindo, perfeito. Mas agora esse vaso quebrado, tal, tudo na mente lá, fluindo 1000 pensamentos. Assim como acontece com a gente quando alguma coisa começa a dar errado daquilo que a gente planejou, irmã Érica.
Aleluia. A gente começou a planejar, irmã Quitéria, a gente começou a fazer alguma coisa, está tudo certinho, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Está tudo muito lindo, mas no momento da nossa expectativa, obrigada. No momento que a gente já poderia até contar com a ação daquele vaso em algum lugar na nossa casa, no momento que a gente já poderia contar com aquela ação que está sendo movida naquele momento, que a gente está vendo, está ao nosso favor, está lindo, está maravilhoso, e daqui eu já vou fazer assim, já vai surgindo um monte de novidades para a gente trabalhar em cima daquilo ali, aí de repente se quebra. Aleluia. De repente se quebra. E quando se quebra, você volta para o zero. Você volta a começar a pensar, e agora? E agora? Os pedaços, como que eu faço com os pedaços? Mas o oleiro, ele já tinha habilidade também com isso. Ele já tinha habilidade com os pedaços. Ele já tinha habilidade com barro seco. Ele já tinha habilidade com barro molhado demais. Não é? Na continuação assim dessa história, que não dá tempo, não é concluir assim uma mensagem completa dentro desse texto hoje. Mas a gente tem mais de 230 tipos de barro. E cada um reagia diferente no vaso. Na hora de fazer o vaso, uns davam mais trabalho do que outros. E vai ver que este barro, que o oleiro estava com ele na mão neste momento, era alguns daqueles barros que talvez não fosse um dos melhores para trabalhar com vaso, para fazer um vaso perfeito, mas mesmo assim ele estava fazendo. Porque se o trabalhar do oleiro, aleluia, no nosso sistema aqui agora, hoje, no momento, o trabalhar do oleiro seria o trabalhar de Deus na nossa vida. Glória a Deus, quantas das vezes o Senhor, ele pega o barro, transforma num vaso, e muitas das vezes o vaso já pronto, ele quer voltar a ser barro de novo. Ele quer voltar a ser barro de novo. E por que não dizer daquelas imperfeições, que quando o vaso está quase pronto, é preciso realmente desfazê-lo, para tirar aquela imperfeição, que lá na frente vai incomodar o vaso e vai quebrar com facilidade. E Jeremias observando tudo isso. Glória a Deus. Nós sabemos lá no capítulo 2, no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7, nós vemos ali Deus trabalhando no homem, fazendo o homem a partir do barro. Deus pega do pó da terra para fazer o homem, lá no capítulo de Gênesis 7. Capítulo 2, versículo 7. E quando chega aqui, ele faz uma analogia do barro, ele faz a analogia do oleiro, e diz assim: como o vaso que se quebrou de barro na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ali era o trabalhar de um oleiro. E ele refez o vaso. Mas era muito processo para refazer um vaso, irmãos. Não era fácil, não. Porque na medida que a pessoa vai fazendo o vaso, o barro vai endurecendo para pegar forma e para ficar sólido. Vai ficando sólido, vai endurecendo, vai ficando uma camada super rígida. E dali por diante. Mas Jeremias observou tudo.
como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer outro vaso, e agora, quem sabe, ele mudou, ele modificou o vaso. A Bíblia diz que ele fez conforme o que ele quis fazer. O oleiro fez conforme o que deu para fazer. Aleluia. Por causa das dificuldades que ele encontrou no barro. Alguns carocinhos já haviam surgido por causa da dureza. Quando se passa por um processo difícil, começa a se endurecer alguma parte. Que parte é essa, irmã Gessina, que começa a se endurecer em se tratando do cristão? Olha, nós temos uma Bíblia completa, mas tem hora que o ser humano, ele começa a se endurecer e ele passa a descrer em alguma pouca coisa que existe na Bíblia. Se o ser humano, como cristão, ele começar a descrer, nem que seja num ponto, numa palavra, nem que seja num versículo, ele começa a endurecer. Aleluia. Porque tem uma hora, e o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam nesta situação. Eles estavam endurecendo. Aleluia. Para isso foi preciso o Senhor levantar Jeremias e dizer: você vai ter que descer. Aleluia. E aqueles que nos nossos dias estiverem na posição, prepare-se, porque o Senhor vai mandar levantar para descer. Aleluia. Porque o Senhor vai precisar que eu e você vá lá onde for necessário para entender qual é o propósito de Deus, trazendo para a nossa vida e trazendo para os nossos dias, para ajudar toda esta nação que está sem entender o que está acontecendo e estão endurecendo. Aleluia. É uma parte do vaso que está endurecendo. E por que não dizer, no nosso meio e no meio da igreja também tem vaso endurecendo. Aleluia. Aí o Senhor diz: então, veio a mim a palavra do Senhor. Ele já estava lá olhando. Já tinha visto tudo isso. Já tinha visto o vaso se quebrar. Mas veio a ele a palavra do Senhor novamente, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na minha mão, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aleluia. Agora eu vou fechar. Aleluia. O barro na mão do oleiro, o oleiro pôde fazer do barro que quebrou um vaso conforme ele quis. Agora eu pergunto para nós mesmos: e nós na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso, será que Ele não pode pegar esses pedaços? Será que Deus não tem poder para unir esses pedaços? Eu falei aqui da dificuldade de um profissional que erra em todas as suas profissões, que aqui ou ali ele tem o seu erro, mas eu agora estou falando do oleiro, que ele pega os cacos, pedaços, que ele pega o barro duro, o barro mole, o barro encharcado, e ele transforma no barro, no vaso que ele quiser, para glorificar o nome dele aqui na terra. Ah, mas eu estou quase morrendo. Não tem problema. Até parece que já se perdeu algum dos pedaços que se quebraram. O Senhor sabe aonde está o pedaço que se quebrou. Não se preocupe, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele se quebrou na mão dele. Aleluia. Ele está com ele na mão para refazer. Aleluia. E se quebrou fora da mão dele, ele sabe onde que anda todos os pedaços.
Não se preocupe, porque se caiu dentro do rio um pedaço, Deus sabe ir buscar o pedaço, irmã Josefa. Não se preocupe se caiu e o barro cobriu. Algum barro que não prestava para nada, cobriu o pedaço do caco, mas ele está patente diante dos olhos de Deus. E o Senhor vai saber buscá-lo, vai saber tirar, vai saber unir os pedaços e vai entregar, glória a Deus, aqui por cima, para glorificar o nome dEle. Aleluia. E ainda tem mais um segredo. Aleluia. Um vaso, irmãos, quando eu estava falando que a gente, quando vê um vaso, até numa floricultura, numa loja, quando a gente vê um vaso, a gente pensa em flores. A gente pensa em colocar alguma coisa, né, irmã Cedilma, dentro do vaso. Porque se eu pegar um vaso só em si e colocar aqui um vaso, todo mundo vai olhar e vai ver que é só um vaso. Só que um vaso, ele é perfeito quando ele está com flores. Aleluia. E o Senhor, Ele é especialista em preparar o vaso e fazer ele florir, colocar flores, colocar num lugar de destaque, para que todo mundo veja e diga: este vaso era aquele caco. O Senhor fez uma coisa dessa, porque o meu Deus, Ele é extraordinário. Aleluia, glória a Deus. E se o vaso ainda nunca chegou na mão do oleiro, aleluia, o Senhor pode ir buscá-lo e transformá-lo e preenchê-lo e botar num lugar de destaque e ele brilhar e ainda fluir frutos dignos de arrependimento para muita gente e para muitas nações. Aleluia. Mas eu quero deixar esta palavra, glória a Deus, que foi o que o Senhor nos trouxe nesta manhã.